Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a primeira live do Vivendo com Leveza, onde o nosso tema hoje será ansiedade e os medos. Por que escolher o tema ansiedade? Em primeiro lugar, eu quero repartir com vocês um pouquinho, uma forma bem rápida, a questão da escolha desses temas. Eu praticamente, sou psicóloga há mais de 26 anos e tenho observado a cada ano a dificuldade que as pessoas enfrentam, muitas vezes sem saber o que estão realmente vivendo e passando. E esse tema ansiedade, de uns anos para cá, nós temos visto o quanto as pessoas vêm sofrendo. E existe todo um programa, do Vivendo com Leveza, onde eu comecei a observar o quanto é pesado o quadro de ansiedade, quantas pessoas sofrem, o quanto... E assim, é um sofrimento e de uma coisa desconhecida, Eu já falei em algumas lives no Instagram, inclusive, a respeito do quanto as pessoas desconhecem, esse quadro. E vivendo e ouvindo, às vezes conversando, a pessoa ela é capaz de mencionar os sintomas, mas ela não sabe o que ela tem. Então, primeiro nós vamos fazer 3 lives, hoje é a primeira, com o tema ansiedade e medos, e nós vamos fazer as outras também. Mas hoje o tema principal é esse. Então nós vamos começar dizendo o seguinte: o que é ansiedade? E eu quero que vocês participem, que vocês tirem dúvidas, porque assim, eu vou mencionando e vocês vão observando se apresentam ou não os sintomas, que eu vou mencionar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é ansiedade? Teoricamente, é uma preocupação excessiva. Então toda pessoa ansiosa, ela carrega com ela, a preocupação. Além da preocupação ser excessiva, é uma preocupação intensa e ela é repetitiva. Então faz parte da pessoa, a pessoa convive com aquela dificuldade diariamente. Então vamos observando o que é realmente esse quadro. Eu disse que é uma preocupação excessiva. Então a pessoa está sempre num sobressalto. Então tudo que é proposto, ela tem sempre um obstáculo. E detalhe, o padrão de pensamento da pessoa ansiosa, ela não percebe e ela está o tempo todo, o dia todo pensando e intensificando tudo isso. Então, aparentemente nós usamos as expressões, mas eu estou ansiosa, eu estou ansiosa por uma prova, eu estou ansiosa por uma viagem. Esse tipo de ansiedade é uma ansiedade até bem tranquila, porque você tem sim a preocupação, mas quando chega a viagem, quando chega a prova, passado esse momento, a pessoa retoma ao ritmo natural de vida. Enquanto que a ansiedade, que é considerada excessiva, considerada até o transtorno de ansiedade, além dele ser repetitivo, ele é intenso e ele toma conta do ser humano, Então é uma situação extremamente desconfortável. E aí eu quero colocar para vocês algumas questões que eu deixei assim para vocês pensarem aqui. Quais são as causas? Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas de onde vem isso? A causa, ela pode ser genética, pode ser um trauma, pode ser um excesso de pensamentos, e é aqui que eu quero me deter, o excesso de pensamentos. A pessoa ansiosa, ela não percebe, mas ela está pensando o tempo todo. E qual é a qualidade desse pensamento? Vamos lá. É um pensamento saudável? É um pensamento agradável? É um pensamento leve? Não. Normalmente é um pensamento pesado, é um pensamento pessimista, que gera medos, que gera insegurança, é sempre situações esbarrando em situações catastróficas, sabe? Então não é aquela coisa assim tranquila. E aqui nessa live eu quero orientar vocês, Nós vamos fazer alguns exercícios para que vocês entendam todo esse processo, o passo a passo, e identifiquem no dia a dia de vocês. Porque de verdade, gente, o Vivendo com Leveza chegou para esclarecer
e para fazer com que vocês vivam momentos mais descontraídos, momentos de leveza. Porque o que nós temos percebido no nosso dia a dia? As pessoas estão sempre tensas, as pessoas estão pesadas e as pessoas estão tristes, abatidas e desanimadas. Então, olha o quanto essa situação de ansiedade compromete o dia a dia de quem convive com esse transtorno. Uma outra coisa importante aqui, os tipos de ansiedade que eu quero mencionar. Então eu falei o que é a ansiedade, as causas que são variadas, né? Mas aqui eu quero deixar bem claro essa questão de situações estressantes, situações traumáticas e a parte da genética. Daqui eu quero que vocês entendam as situações estressantes, porque essas realmente tomam conta do nosso dia a dia. Aliás, nós vivemos uma sociedade, nós vivemos as cobranças, nós temos o estresse em todas as áreas. Você acorda já, algumas pessoas já acordam estressadas. E isso também nós vamos falar nessas lives, né? O que é isso? Que irritabilidade é essa que toma conta do dia a dia? E as pessoas vão perdendo o controle. Às vezes, acho que na live do dia 5 eu vou falar sobre isso, né? A questão da qualidade de vida que está realmente relacionada a um quadro ansioso. E aqui eu quero falar então os tipos de ansiedade. Então, às vezes assim, eu estou ansiosa, como eu falei, coisas simples do dia a dia que você, passando o evento, você retoma. Essa é aquela ansiedade natural, vamos dizer assim, do dia a dia que todo mundo passa. Porque, aliás, essa questão não é um quadro extremamente, como dizer assim, difícil que só algumas pessoas têm. Ansiedade todos nós temos, né? Então, a questão é o grau, é a intensidade e é o quadro repetitivo. Então, vamos lá. Então, existe o transtorno de ansiedade, existe o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de ansiedade social, nós temos o transtorno de pânico. Então eu costumo sempre dizer o seguinte, nós temos como se fosse uma escada e você tem os degraus. Tudo começa nesse quadro ansioso. Esse quadro ansioso, quando você não trata, paralelamente ele já começa a agregar alguns medos, alguns receios primeiro. Você começa a ficar receosa, duvidando de algumas coisas, com certo receio. Não tratando, isso começa a gerar medos. Medos reais e medos imaginários. Normalmente no quadro ansioso, uma boa porcentagem são os medos imaginários. Que aí começa a construção mental de hipóteses, né? Não de fatos reais. Você começa a imaginar situações que vão gerando medos, receios, né? Receios, medos e assim sucessivamente. Depois nós temos um outro degrau que aí já começa a entrar fobias. A pessoa já começa num desconforto que envolve todas essas etapas que eu estou dizendo, envolve a parte do físico também. E depois eu vou falar dos sintomas. Então, o que vai gerando nesses degraus? Receios, medos, na sequência fobias e até chegar no pânico, que é um medo exagerado de tudo. Então a pessoa começa a ficar num outro quadro, que por isso que nós vamos dando esses nomes, o transtorno, mas tudo isso girando em torno da ansiedade. Tá? Então isso daqui é a primeira parte que eu quero deixar claro para vocês entenderem. O que eu tenho? Crise de ansiedade? Crise de pânico? O que difere uma coisa da outra? Os sintomas e a intensidade desses sintomas. Então vamos lá, tem uma lista aqui dos sintomas, né? Então, falando ainda dessa parte dos sintomas da ansiedade, então nós iniciamos dizendo, normalmente, batimentos cardíacos acelerados. Então, um momento de nervosismo, o coração começa a disparar, que é o termo, né, usado. Depois tem o suor que aumenta, a pessoa começa a emitir nas mãos, né, o suor nas mãos,
formigamentos, falta de ar. E aí nós vamos ter uma sequência, né? E vou explicar rapidamente para vocês uma coisa também dentro dos sintomas de ansiedade, a insônia. E eu falo muito em todas as lives que eu faço, a qualidade do sono. Hoje em dia, com essa agitação toda, nós acabamos automaticamente comprometendo a qualidade do sono. Aquele sono reparador. Hoje nós temos várias situações que disputam, né, o sono. Então, os recursos eletrônicos, uma TV, o pessoal, jogos, enfim, tudo, você tem sono e você desrespeita aquele processo de descanso para se envolver numa distração. E isso acaba comprometendo de uma forma significativa a qualidade do sono. A pessoa deixa de ter o sono reparador. E dentro ainda dos sintomas, que tem uma lista aqui, vou até comentar com vocês, da ansiedade, existem calafrios, tremores, dor no peito, desconforto abdominal, náuseas, tontura, vertigem. Então, é uma lista. Então, onde entram, né, esses sintomas? No caso de uma crise de ansiedade, você apresenta alguns deles. Num caso de transtorno de pânico, ou a síndrome do pânico, ou a crise, né, do pânico, são alguns mais acentuados. Então, na verdade, é muito parecido, né? Então, eu particularmente faço uma divisão. Alguns profissionais não, colocam tudo num... Olha, são esses sintomas que acabam aparecendo no pânico. E esses mesmo aparecem na crise. Só que na crise de ansiedade, às vezes eu percebo pessoas que chegam com, por exemplo, alguns desconfortos, mas não aquela... no pânico já existe até o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer, porque é tudo girando em torno de um padrão de pensamento. Então, uma coisa, falando ainda do padrão de pensamento, é o pensar, o sentir e o agir. Então, eu vou fazer uma pausa aqui e perguntar para vocês: como está a qualidade do seu padrão de pensamento? O que você vem pensando? Então, pessoas ansiosas, normalmente, elas estão sempre preocupadas, como eu falei, né? E isso se acentua de uma forma significativa, causando realmente um cansaço, um desgaste. A pessoa pensa tanto, que esse padrão envolve dores musculares, que eu nem falei dos sintomas, né? Dores de cabeça. Então, a pessoa sente realmente um cansaço excessivo. E por isso que normalmente, ela corre, quando numa crise, ela vai para o pronto-socorro, porque ela entende que se ela está tendo formigamentos, se ela está tendo dor no peito, se ela tem a falta de ar, se ela tem todo esse desconforto, ela pode estar infartando. É isso que ela pensa, por isso que ela corre no pronto-socorro. E eu fiz uma live até dizendo, se a pergunta era, você sabe se você tem ansiedade? Se você já viveu uma crise de ansiedade? E as pessoas às vezes não sabem. E não sabem por quê. Porque como eu disse para vocês, é um quadro sutil, é um quadro que ele vem de um padrão de pensamento. E como psicóloga, como que nós tratamos? Na minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos muito a questão da qualidade dos seus pensamentos. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, um treino bem rápido, e vocês não vão esquecer, que se chama pensamentos, identifique os seus pensamentos. Então, isso é um treino, gente, não é do dia para a noite que você consegue. Se tem alguém aqui nesta live que vive realmente o quadro ansioso ou um quadro mais estressante, preocupação excessiva, tudo isso que nós estamos falando, vai aqui a dica. Então, primeira coisa, prestem atenção, é importante vocês anotarem, porque eu vou fazendo nas lives esses exercícios, mas são exercícios que eu utilizo no consultório, no dia a dia, e eu ensino os pacientes, eu ensino as pessoas que estão à minha volta a identificarem o que elas estão pensando. Então, primeiro item, o que você vai fazer essa pergunta para você mesma neste momento? O que eu estou pensando agora?
Então, toda vez que você perceber a respiração acelerada, sabe, aquele momento de um desconforto, para e observa o que eu estou pensando agora. Segundo, o que eu estou pensando tem validade? Procede? Vai acontecer? E terceiro, ao identificar de posse daquilo que você identificou do padrão de pensamento. Eu descobri, eu estou pensando que no mês que vem eu tenho uma viagem e eu já sei o que vai acontecer por causa disso, disso e disso. Então, a pergunta é, você identificou, né, o padrão, o pensamento, que já é acelerado, porque a viagem é daqui a um mês. Tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem. E eu já estou preocupada porque alguma coisa de errado vai acontecer nessa viagem e tal. É o desconforto. E aqui a segunda pergunta, questione a validade desse padrão de pensamento. E aqui eu quero adiantar para vocês, 80% dessa preocupação não acontece. Olha isso, gente. Então, é todo um desconforto que o próprio quadro ansioso promove. E o que eu faço com isso agora? Aí o terceiro passo, substitua. É importante substituir esse pensamento acelerado, essa distorção por coisas reais, por coisas concretas, palpáveis. Deu para entender? Então, esse é o primeiro exercício. Eu vou repetir em outras lives, mas eu quero que vocês registrem isso. Sempre de posse com o que vocês estão pensando. Quem tem ansiedade tem um quadro tão acelerado de pensamentos, como eu disse, que é a razão pela qual vocês se desgastam, ficam realmente cansados. Então, o que acontece? Como o pensamento ele é automático, sabe, a pessoa já está acostumada, ela não percebe. Olha o que eu estou falando aqui nessa primeira live com vocês. De onde vem a ansiedade? Claro que, como eu disse, né, tem um fator genético, questões traumáticas, mas eu estou enfatizando o quadro estressante, que é repetitivo, que é esse padrão de pensamento, esse excesso de preocupação, tudo relacionado à ansiedade, no quadro de transtorno, é excessivo, é intenso. E eu vou repetir várias vezes isso para vocês entenderem. E aí, o que nós fazemos? Como enfraquecer isso? Quando você entende que 80% do que você pensou é muito mais imaginário do que real, você substitui esse padrão de pensamento por coisas concretas. 80% de possibilidades de não acontecer aquilo que você pensou. Essa é a primeira técnica. A segunda, que eu também costumo dizer aqui, que é substituir, né, esse padrão de pensamento por coisas mais leves. Por isso que nós estamos falando vivendo com leveza. Nós precisamos ter uma qualidade de vida melhor. Tudo isso que vem nesse quadro vem de uma forma pesada, vem de uma forma intensa. E aqui eu quero também mencionar com vocês a técnica da respiração, que é um outro alívio, é uma outra forma de... Quando eu falo de técnica de respiração, tem que ficar bem claro uma coisa. Nós não trabalhamos apenas com técnica de respiração. É uma das ferramentas que nós utilizamos. Mas essa, por exemplo, de você identificar os seus padrões de pensamentos, se eles são, né, normalmente, por eles serem acelerados, fica muito mais difícil você identificar. Eu fiz a pergunta agora, o que você está pensando? Tem gente que vai me dizer, mas Denise, estou pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí é difícil você identificar um deles. Mas com o treino, você aprende. E aí uma outra coisa também é a técnica de respiração. Por que eu falo tanto dessa técnica? Ela é muito simples e as pessoas até desprezam de tão simples que ela é. Mas hoje eu quero desafiar vocês. Quem tem um quadro ansioso ou conhece alguém, passa essa técnica da respiração para vocês. Vocês vão fazer esse teste. Façam isso.
Então, que é muito simples, porque quem tem ansiedade tem um padrão acelerado. Consequentemente, respira muito rápido. E é por isso, quando eu falei dos sintomas, que ocorre vertigem, tontura, a parte da oxigenação do cérebro. O cérebro fica comprometido também, sem essa respiração adequada. Porque como que se respira? De uma forma lenta, é devagar e profundo. Agora, se você está numa aceleração, é a mesma coisa, você está numa esteira de uma academia, correndo, correndo, você consegue fazer essa respiração lenta e profunda? Por isso que existe aquele desgaste automaticamente. Quando você acelera, os batimentos cardíacos também acompanham essa aceleração. Agora, sem a esteira, por que que existe essa aceleração? Por causa do padrão de pensamento acelerado. Tem sempre uma aceleração aí. E aí o que acontece? Você pensando, pensa, já vai lá para daqui a um mês. O ansioso tem essa tendência, né? Uma festa que é daqui a 6 meses, já começa a sofrer por antecipação, já quer saber das coisas, quer procurar, já quer se preparar. Então é sempre uma situação antecipatória, sempre, sempre. Só que isso desgasta e isso realmente compromete o seu dia a dia. E aí essa respiração, vamos lá. Por que que a pessoa ansiosa, ela não gosta muito dessa respiração? Porque é o oposto de todo o quadro do dia a dia dela. Você sabe que a pessoa ansiosa, ela se acostuma com o ritmo. Então ela diz assim, eu sou rápida mesmo, eu faço tudo rapidinho, eu sou... Até aí, ok, tem um lado positivo, mas do ponto de vista da saúde emocional, não é tão positivo assim. Qual é o tempo que essa pessoa ansiosa tem para ela? Qual é o tempo que essa pessoa ansiosa consegue parar e relaxar? Hoje nós temos visto muito, né, essa questão, relaxa, dê uma pausa, descanse. Eu tenho feito isso nas minhas postagens, tenho orientado, porque é difícil. Nós não vivemos na rede. Outro dia eu conversei com uma pessoa que a empresa que ela trabalha disponibiliza rede, puffs para descanso. Olha a mentalidade, os funcionários não utilizam desse benefício. Sabem por quê? Porque parece que é inadequado você cuidar da sua saúde, você dar pausa, você descansar. Bom, haja visto que a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil está, né, no índice elevado de pessoas com ansiedade. É o país, né, que tem um quadro de ansiedade extremamente significativo. Por quê? Então, eu estava falando dessas pessoas, né, que não desfrutam dos benefícios que a empresa oferece. A empresa coloca uma área, né, confortável, com puff, com rede, para a pessoa realmente desestressar. E os funcionários, ainda com uma mentalidade, né, mais resistente, não desfrutam desses benefícios, até por uma questão de como a empresa, como eu posso ser visto, né, se eu for até a rede ou se eu for até o puff. Gente, então nós vivemos um mundo assim de muitas cobranças, a questão profissional, a questão dentro de casa, dar conta de tudo isso, automaticamente gera um quadro ansioso. Então, falando ainda da questão de ansiedade, é um tema abrangente demais. E nós precisamos tratar tudo isso. Nós precisamos realmente viver uma vida com leveza. Quando eu pensei nisso, eu falei, eu trabalho, né, diariamente, eu atendo o dia todo, eu atendo pessoas que vêm com essa sobrecarga mesmo. E às vezes é com a melhor da intenção, sabe? A pessoa quer dar o seu melhor, quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa, sabe, uma boa profissional, um bom pai, um bom filho, enfim, né? As pessoas têm uma boa intenção.
mas elas não estão se dando conta do quanto o sistema vem prejudicando, né, a nossa saúde emocional e mental. Porque esse quadro, gente, tem desgastado absurdamente as pessoas. E aí, dentro de todo esse fardo, de todo esse compromisso, de todas essas demandas, né, do dia a dia, nós temos realmente que investir, sabe, no nosso descanso, na nossa pausa. As próximas lives eu vou orientar vocês de que maneira você consegue realmente descansar. Porque as pessoas me falam, não tenho tempo. Aliás, eu fiz uma palestra, eu me lembro bem que na hora da pergunta, né, era sobre o descanso. E uma pessoa chorou, e chorou muito. Ela disse assim, olha, eu preciso acordar às 4 da manhã, nunca vou me esquecer disso. Ela disse, eu durmo meia-noite e meia, e eu preciso... era isso. Eu preciso estar acordada às 3h30 da manhã, porque às 4 começa o meu dia. Então, você observa a qualidade, né? E eu me lembro bem dessa situação, porque foi, assim, as pessoas que estavam na plateia ficaram realmente preocupadas, porque a pessoa, ela expressou ali, não era nenhum momento, mas ela não aguentou, sabe? Pedido de socorro mesmo. O que acontece? Quantas vezes nós, de uma forma até muito, como que eu posso dizer, não é nem cautelosa, de uma forma responsável, nós acabamos até desrespeitando o nosso relógio, o nosso tempo, o nosso dia a dia. E tudo isso compromete. Você observa hoje o quanto as pessoas estão realmente estressadas, né? Então você vai pedir uma informação, nem sempre você obtém você se depara, né, com uma pessoa tranquila. Então, no nosso dia a dia, às vezes você até se assusta, porque a pessoa está realmente desgastada. Eu consigo entender isso, né? Mas às vezes você fala, oh, mas isso não justifica, às vezes, a falta de educação. Mas existe aí no quadro ansioso, a irritabilidade. Não estou aqui justificando, estou dizendo que quantas vezes você vê, né, as pessoas se acidentando por estresse. Então nós temos visto, né, o quadro ansioso permeando a vida no nosso dia a dia. E aí eu quero que vocês entendam a importância de descansar. E falando ainda do sono reparador, que eu disse, né, a dificuldade, quantas pessoas com quadro ansioso que acordam cansadas? Você dormiu? Dormi. Quantas horas? Aí entra a questão. Quantas horas de sono? E isso não dá para você, como que eu posso dizer assim, classificar. São 8 horas de sono, são 10 horas de sono, depende muito do seu tipo de trabalho, depende muito da sua dinâmica, né, diária. Tem pessoas que não precisam de tanto tempo de sono e dá para considerar um sono reparador. Ela recupera todo o seu cansaço numa noite. E tem pessoas que precisam de um tempo maior, mas em função da rotina diária, desrespeita esse período de sono e já acorda cansada. Eu tenho falado muito sobre sono, eu tenho dito muito da importância, porque as pessoas não se dão conta. E o segundo exercício que eu comentei com vocês, que eu quero que vocês façam, então, na próxima live, eu vou perguntar como foi essa experiência de vocês com a identificação do padrão de pensamento. Mas eu quero deixar com vocês o exercício da respiração, que eu quero também que vocês comentem. Depois que vocês fizerem o exercício da respiração, eu quero que vocês me mandem os comentários de quem tem dificuldade para dormir, principalmente. Eu quero deixar assim para vocês. O exercício eu vou falar, mas depois eu quero também só acrescentar que ele pode ser feito em qualquer momento, mas depois eu quero acrescentar para o sono, para a qualidade do sono, o quanto melhora. Então é assim, você pode sentado mesmo, né, sentado, você vai respirar lenta e profundamente. Então como que é isso? É a entrada do ar natural, sem correria, sem desespero, é a respiração natural, olha.
Segura por 2 segundinhos e solta soprando. Entenderam? Novamente, respira fundo, profundo e lentamente. E a boca fechada, tá? Para o ar entrar pelas narinas. Segura um pouquinho e solta, soprando lentamente, ok? Simples, sentado. Então, às vezes você começa a perceber a agitação no seu dia a dia de trabalho e tal. Sentou na cadeira, numa posição retinha, puxa esse ar, segura por 2 segundos, puxa lenta e profundamente, segura por 2 segundos e solta, soprando lentamente. É excelente para concentração, oxigenação do cérebro, e aí deitado, né? Você pode fazer deitado. Quando a pessoa tem crise de ansiedade, ela se sente mal fazendo deitada. Então pode fazer sentada mesmo, respira e solta o ar, repetindo 10 vezes o movimento de entrada e saída 1, entrada, saída 2 e assim sucessivamente. 10 vezes. Quem tem o hábito de fazer isso, na 6ª, 7ª vez já consegue cair no sono. Agora, quem não tem o hábito, fez as 10, continua elétrico. Repete, faz mais 10. Isso é um treino, gente. Então, até você aprender e conviver com essa prática diária. Eu quero comentários sobre essa técnica de respiração. Porque o que acontece? Eu faço isso, eu falo isso direto, eu ensino. Aí a pessoa acha tão simples, ela até parece, né? Eu com uma crise de pânico, eu aqui com uma crise de ansiedade e a Denise falando de técnica de respiração. Eu não estou dizendo que é a única ferramenta, mas é uma das. E eu tenho certeza que alivia. Eu faço isso normalmente, né? Quando eu percebo que existe um quadro, um dia que eu trabalho um pouco mais. Porque quando você aprende a se conhecer um pouco mais, você sabe quando você excedeu. E você para, você dá uma pausa e você respeita o seu tempo, você respeita a sua condição, né? Física e mental. Uma outra coisa para ansiedade também, por exemplo, às vezes quando eu falo do quadro de ansiedade que compromete a concentração. Por que compromete a concentração? Porque você tem tantas coisas ao mesmo tempo, né, girando na sua cabeça, que quando você vai fazer uma leitura, você está ansioso. Então o que acontece? Você não tem uma concentração na leitura. O ansioso, ele quer acabar logo, ele quer fazer logo. Então é aquela coisa, eu tenho que ler tudo isso? Eu vejo muitas vezes, eu falo, olha, faça essa leitura. Mas é tudo isso, entende? Então por quê? Porque o ritmo é acelerado, o ritmo está realmente fora do controle. Então o que nós precisamos fazer? Normalmente, aprender a concentrar no seu padrão de pensamento e avaliar a sua qualidade de vida. Que é isso que eu tenho dito. Nesse primeiro exercício que eu dei, vocês vão aprender a se conhecer. O que eu estou pensando já é um passo para você, porque as pessoas não sabem, as pessoas não param para fazer esse tipo de pergunta. Mas é essa pergunta, Denise, é essa pergunta. O que eu estou pensando agora? O que eu estou pensando tem validade? Procede? Não. E aí eu faço a substituição daquilo que me incomodava para aquilo que é real, é concreto, é fato. E o segundo exercício é o da respiração. Esse exercício de respiração, eu posso afirmar, vocês colhem benefícios sim, mas precisa fazer. Não adianta, né? Não tem como nós falarmos de quadro ansioso e não falarmos também de pausa, não dar ferramentas para que vocês aprendam a deixar esse momento mais flexível, mais leve.
é o contrário, gente, é o oposto. Eu trabalho com essa questão oposta. A pessoa chega com essa aceleração e o processo terapêutico leva a pessoa a desacelerar. É claro que isso envolve treino. É claro, nós não estamos falando aqui de coisas imediatas, até porque a pessoa ansiosa, ela precisa de coisas imediatas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de aprendizado, de cognição, de padrão de pensamento, que desacelerando através de treino. Então, nós vamos no passo a passo. Eu tenho certeza absoluta que se vocês praticarem, se vocês realmente levarem a sério esse tempo que nós estamos tendo aqui de lives, eu estou passando para vocês as informações, e são informações preciosas, porque eu sei que se vocês praticarem, vocês desfrutarão dos benefícios. E aí eu quero também que na próxima live que nós vamos ter agora, hoje quarta, sexta-feira não percam, porque o que nós vamos fazer? A sequência. Eu quero que vocês entrem em contato comigo, que vocês falem, tirem dúvidas de vocês. Eu estou à disposição, porque o projeto, esse programa Vivendo com Leveza, ele não surgiu do nada. Ele surgiu e ele é fruto realmente das experiências que eu tenho nessa trajetória de consultório, de atendimentos, de vida, sabe? De pessoas. E eu tenho sim o interesse de ver. É o que eu falei para vocês agora. Parece muito simples esses dois exercícios. Eu quero comentários, porque eu tenho certeza absoluta. Quem está com dificuldade para dormir não é a única ferramenta, mas é mais uma opção para você desligar. E quando eu falei do dormir, eu começaria, essa live falando do sono. Mas eu quis realmente passar para vocês essa introdução, que é ansiedade, sintomas, etc, etc. Mas nós vamos falar na próxima live e eu quero iniciar sobre o sono. Porque aí vocês já têm também o exercício, nós já estamos aqui nesse aquecimento. Hoje é uma live de abertura, de aquecimento, mas eu quero que a próxima, da sexta-feira, vocês já tragam. Eu quero resultados, eu quero ver mudanças. Então eu estou assim, entregando para vocês aquilo que eu costumo utilizar no meu dia a dia. E a semana que vem, na sexta-feira, eu vou trazer mais 2 técnicas. Então, sempre agregando as técnicas que eu utilizo no consultório. Aí as pessoas falam, mas na live, você consegue fazer isso? Claro, eu consigo fazer no consultório, por que não aqui na live? Agora, tem um detalhe, vocês precisam também desse comprometimento. Eu estou aqui, honestamente, dando o meu melhor. E eu espero que vocês façam esses 2 exercícios simples. Repetindo, o exercício de padrão de pensamento para vocês identificarem, porque ao identificar é possível corrigir. Você só consegue realmente alterar alguma coisa quando você identifica. Do contrário, fica sempre essa situação, sabe? Não tenho nada, não, é bem simples, daqui a pouco passa. Quantos anos eu conheço pessoas que arrastaram o quadro ansioso e com essa, sabe, coisa tão leve, tão simples e tanto sofrimento. De leve não tinha nada, muito pelo contrário, é pesado, é desgastante, é difícil. Então, o que nós vamos fazer na próxima live? Aliás, até a próxima live, vocês vão tirar dúvidas comigo. Eu quero que vocês enviem comentários. Quem realmente fez direitinho e já começa a obter os resultados. Então, nós vamos ter essa interação, que eu acho super importante. Vocês estão recebendo dicas práticas e que geram benefícios. Tenho certeza disso. Da semana que vem, na sexta-feira, que é 3, 5 e 7. Então, no dia 5, nós teremos, hoje é um aquecimento. Dia 5, nós vamos fazer, a live já com alterações. Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas já vão me enviar.
realmente, olha, não estou dizendo que passou. Eu não estou dizendo que quando eu trato de ansiedade, eu deixo muito claro, eu como profissional e responsável, eu não falo, olha, na semana seguinte você já não tem mais nada. Não. Você começa a experimentar alterações que você nunca experimentou antes. Alterações. Experimentando essas alterações, automaticamente você começa a se conscientizar do seu quadro. Vocês entendem? Que aqui ninguém está falando, sabe, prometendo coisas mirabolantes, não. Nós precisamos ter técnica, ter responsabilidade e esse envolvimento. Eu quero muito que vocês se envolvam, que vocês realmente participem das lives, das técnicas e pratiquem. Não adianta ficar, a Denise falou dois exercícios. Mas eu não fiz. Então você vai entrar na live do dia 5, sabe? No início do início, sendo que nós já estaremos na metade do processo. Ok? Dúvidas que vocês precisarem, vocês vão me mandar, né? Realmente as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Dá bastante trabalho, mas o objetivo aqui é entregar o melhor e ver mudanças no comportamento, no padrão de pensamento de vocês. Porque na próxima live eu quero deixar alguns esclarecimentos, dentre eles, o que o padrão de pensamento produz nos nossos sentimentos. Que aí nós vamos falar sobre fobia, então é uma sequência. Ok? Eu agradeço profundamente, né, a participação de todos e aguardo vocês no dia 5.